Olá, o Filosofando está começando, seja bem-vindo. O Filosofando é o seu programa de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e em busca do bem. Nós queremos agradecer a você sempre, como nós temos falado em vários programas, pela sua audiência. É sempre um privilégio para nós saber que você, assim como muitas pessoas que têm se comunicado conosco através do nosso Facebook, pelo portal filosofiaespírita.org, nosso portal de estudos, estão interessadas em pensar filosoficamente e desenvolver o pensamento filosófico espírita em suas vidas. Isso é muito importante. As inscrições para os grupos de estudos em filosofia espírita e o Ver Visão Espírita da Religiosidade já estão abertas. Você pode nos contatar através do facebook.com/cforg e obter maiores informações através do nosso portal filosofiaespírita.org. Lá você vai saber todos os detalhes acerca de programas, quando que as aulas vão iniciar e também na parte de módulos você vai saber toda a programação dada ao longo do ano. Informe-se por ali e inscreva-se. Venha estudar conosco, vai ser um prazer receber você. A única exigência do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, é que você tenha o curso de doutrina espírita completo, tá certo? O programa Filosofando tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, que é portadora de princípios eternos e imutáveis, como nós sempre temos comentado com você. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal que nós já mencionamos, trabalha com elementos nucleares da codificação. Portanto, você vai ter toda a oportunidade de colocar a filosofia espírita na sua vivência reflexiva, porque é esse o convite que o Espiritismo faz, que você reflexione, que você dê um sentido à sua vida. Lembramos que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. Você pode assistir online no site da TV, você pode também acessar os programas das 5 temporadas anteriores do programa Filosofando e sempre com a magnífica produção dos nossos companheiros que estão por trás das câmeras, mas que estão sempre efetivamente trabalhando e dando exemplo da sua competência aqui entre nós. O programa Filosofando não é somente feito por mim, mas é feito por todos esses companheiros queridos aqui da TV Mundo Maior. Entre em contato conosco, conforme eu já disse, através do nosso facebook.com/cforg, também dando as suas sugestões. O projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no nosso site, promove também 2 vezes ao ano o Café Filosófico Espírita. Nós recebemos pessoas do movimento espírita que têm algo a dizer, algo a desenvolver, para que a filosofia espírita continue com o seu trabalho magnífico de educação filosófica e educação científica, também voltado para a moral e para a ética. No mês de outubro, nós tivemos a presença nas dependências do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que nos dá todo o apoio ao nosso trabalho, e também a TV Mundo Maior, a presença da doutora Irvênia de Santos Prada. Ela escreveu um livro com vários outros companheiros, é um livro, portanto, feito através de várias mãos, mentes e corações. Esse livro chama-se O Cérebro Triuno e foi esse o tema do Café Filosófico, O Cérebro Triuno, a serviço do Espírito. É um livro magnífico, todo ilustrado, do qual a doutora Irvênia extraiu alguns aspectos principais para comentar no nosso Café Filosófico Espírita, que você vai assistir logo mais. A doutora Irvênia de Santos Prada é médica veterinária, docente e pesquisadora aposentada da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária, palestrante e escritora da Associação Médico Espírita de São Paulo, da Associação Médico Espírita do Brasil e Associação Médico Espírita Internacional.
docente do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Autora, ou melhor, assessora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, coordenadora do Movimento Medicina Veterinária e Espiritualidade de São Paulo, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade, coordenadora do Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade da Associação Médico Espírita São Paulo, integrante da equipe de apresentadores da Rádio Boa Nova. Autora dos seguintes livros: A Questão Espiritual dos Animais, A Alma dos Animais e Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária com Correlações Clínicas. Nós, então, vamos apresentar a você o cérebro triuno. Bom programa. Então, vamos cerrando os nossos olhos para facilitar a nossa concentração. Agradecemos imensamente aos benfeitores espirituais do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, benfeitores espirituais queridos do André Luiz também, que patrocinam, sob o ponto de vista das vibrações, do amparo espiritual, estes eventos Café Filosófico Espírita, bem como todos os outros eventos desta casa. Agradecemos a presença dos benfeitores espirituais, agradecemos a presença de todos vocês. Que Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre, nos amparando, sustentando e inspirando em nossas atividades, em nossos estudos aprofundados da filosofia espírita, da ciência espírita, da religiosidade espírita, para que nós possamos cada vez mais sermos seres humanos íntegros, plenos, de acordo com os destinos que a humanidade precisa seguir nesse momento tão difícil de transição pelo qual nós estamos atravessando. Que Deus nos abençoe e que o nosso evento seja muito sucesso. Graças a Deus. Vamos aplaudir a doutora Irvênia com o nosso carinho. Muito obrigada, Sônia. Bom dia a todos. Eu quero dizer da minha alegria de participar aqui do Café Filosófico Espírita. E eu sempre comento que a nossa doutrina ela é muito especial. Começando porque ela tem uma estrutura especial. Nenhuma outra doutrina religiosa ou filosófica tem a estrutura da doutrina espírita. Porque ela é ao mesmo tempo ciência, ela tem um aspecto filosófico que desemboca na moral, não é? Então eu estou vendo ali no cartaz que todos esses estudos têm por base as questões ético-morais. Porque em várias ocasiões da obra espírita básica está escrito que a finalidade da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade, não é? Tanto que Kardec, na questão 629 do Livro dos Espíritos, ele pergunta como pode-se entender esse conceito de moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta, que faz com que o homem possa distinguir entre o bem e o mal, e, portanto, escolher fazer o bem e para o bem de todos. Olha onde desemboca a nossa doutrina, né? Então, tudo que nós estudamos, todas as reflexões filosóficas desembocam nessa capacidade que a gente vai adquirindo de fazer o bem e para o bem de todos. É uma coisa extraordinária, né? A nossa doutrina. Bem, hoje nós vamos falar desse livro que eu escrevi em parceria com os meus queridos amigos, Dr. Décio Iandoli Júnior e Dr. Sérgio Lopes, e que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Então eu agradeço muito, viu, Sônia, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, aqui nas casas André Luiz. Bem, então vou contar para vocês como é que surgiu a ideia de escrever esse livro. Em 2013, foi publicado um trabalho feito por vários integrantes da Associação Médica do Brasil a respeito da glândula pineal. O que eles fizeram? Pegaram todas as obras de André Luiz, fizeram uma varredura e recolheram todas as informações que existiam a respeito da glândula pineal. Dividiram as informações em vários blocos e confrontaram com as informações da ciência acadêmica. E publicaram esse artigo numa revista de alto impacto. É uma das revistas especializadas, né,
publicações de neuroendocrinologia, e, inclusive, o relator desse trabalho foi um cientista, um dos maiores estudiosos da glândula pineal. Ele não fez nenhuma correção, nenhuma objeção. Esse artigo foi publicado. Então, um dos autores, numa palestra que eu assisti, ele disse assim, que a partir da publicação desse artigo, Chico Xavier e André Luiz já fazem parte do PubMed, que é um dos maiores bancos de dados da área da saúde, da área da medicina e de outras profissões relacionadas à saúde, né? Bem, eu tive o privilégio de conviver e viajar com a doutora Marlene durante muitos anos. E em 2014, eu estava viajando com a doutora Marlene e eu comentei a respeito desse artigo. Eu dizia assim, doutora Marlene, eu gostaria de fazer uma coisa parecida em relação ao cérebro. Por quê? Eu tinha acabado de escrever esse livro lá na faculdade, Neuroanatomia Funcional e Medicina Veterinária. Antes disso, eu tinha ido à faculdade de medicina e fiz um estágio para estudar o cérebro humano. Então, eu tinha estudado do ponto de vista acadêmico o cérebro humano e o cérebro dos animais, né? E também eu tinha lido nesse livro de André Luiz, No Mundo Maior, as observações de Calderaro, que é o mentor. Uma delas é a seguinte, olha, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Eu disse, doutora Marlene, vamos fazer uma publicação à semelhança do que foi feito com a pineal, comparando o que a Calderaro está dizendo no Mundo Maior com informações da ciência acadêmica. Ela falou, Evênia, que coisa boa, mas não dá para fazer um artigo, porque o cérebro tem muitas estruturas. Uma delas, inclusive, é a pineal, né, a glândula pineal. A gente precisa escrever um livro, e Vênia, faça isso. E ela desencarnou em janeiro de 2015, né, no ano em seguida. Mas aí eu fiquei tão entusiasmada com essa ideia que imediatamente eu convidei o Dr. Décio Iandoli. Eu falei, Décio, a doutora Marlene aprovou a ideia de a gente escrever um livro sobre isso. Eu vou fazer a parte de neuroanatomia. Você não quer fazer a parte de neurofisiologia? Ele falou, que bom, quero sim. Em seguida, eu convidei o Dr. Sérgio Lopes, ele é psiquiatra lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, vocês já conhecem. Ele tinha acabado de escrever um livro sobre as leis morais. E numa palestra que eu fiz sobre o cérebro como órgão de expressão da mente, quando eu terminei a palestra e sentei perto dele, ele falou, Evênia, dá para colocar blocos das leis morais em cada um dos andares da casa mental, como diz Calderaro. Eu falei, Sérgio, você não quer, então, fazer isso no livro? Quero. E assim nós compusemos a autoria triuna desse livro, O Cérebro Triuno, né? Então, foi isso que nós fizemos. Então, o Cérebro Triuno, o Serviço do Espírito, acabou saindo. Essa foto que está embaixo é a última reunião que nós fizemos lá em casa para fechar o livro, né? E é esse conteúdo, então, que eu vou trazer para vocês. Então, vamos ver o que Calderaro fala no Mundo Maior, que motivou a nossa intenção de escrever esse livro. Ele diz assim, a nossa casa mental tem 3 andares, cada um deles trabalha com uma parte do cérebro. O primeiro andar diz respeito ao passado. Aí nós temos o arquivo de todas as nossas vivências anteriores. Ele trabalha com a parte mais profunda do cérebro. E Calderaro chama essa parte mais profunda de cérebro inicial. Aí são trabalhados instintos e automatismos. O segundo andar da casa mental trabalha com o presente, com aqui, com agora. E ele trabalha com a segunda parte do cérebro, em que ele destaca no córtex, principalmente o córtex motor. Nós despendemos aí esforço e vontade para conseguir as coisas que queremos. Finalmente, o terceiro andar da casa mental trabalha com o futuro, com as metas e ideais que queremos atingir. E trabalha com o lobo frontal, mais particularmente com a chamada área pré-frontal, que é um córtex muito diferenciado, trabalha com funções cognitivas, né? Então, basicamente, é isso o que Calderaro fala, e a gente foi trabalhando em cima disso nas nossas redações.
A primeira parte eu fiz, é o que eu vou falar para vocês, mas vou falar rapidinho, que a segunda parte que comeu o Dr. Décio, ele tratou do quê? Ele fez uma conceituação de mente, de consciência, tratou dos liames de interface físico-etérica, falou de neurotransmissores, neuromoduladores, hormônios, da assimetria, entre aspas, funcional entre os dois hemisférios cerebrais. E ele falou também da glândula pineal. Ele tratou da glândula pineal não só do ponto de vista anatômico, morfológico, falou da melatonina, da dimetiltriptamina, que regula os ciclos de sono e de vigília, mas falou também da glândula pineal como janela do espírito. Por quê? Tendo receptores de campos eletromagnéticos, ela trabalha intensamente durante os fenômenos mediúnicos, durante o transe mediúnico, não é? Ele fala disso também. E o doutor Sérgio Lopes, na terceira parte, o que ele fez? Ele colocou blocos das leis morais em cada um dos andares. Por exemplo, no primeiro andar, que trabalha com o cérebro inicial, ele colocou a lei de conservação, a lei de reprodução e lei de destruição. Vocês vão perceber que à medida que nós vamos subindo os andares da casa mental, as leis morais vão se tornando cada vez mais sofisticadas, cada vez mais suaves, cada vez mais elaboradas. Por exemplo, no segundo andar da casa mental, ele coloca outras leis morais, a lei de sociedade, a lei do trabalho, lei de progresso, igualdade e liberdade. Não são as leis com as quais nós trabalhamos na nossa vivência do dia a dia, não é? E no terceiro andar da casa mental, finalmente, ele coloca aquelas leis que são mais elaboradas, mais sutis. Então, quais são elas? Ele trabalha com a lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade e a lei de perfeição moral. Então, no primeiro andar, trabalhamos com aquelas leis que são mais primitivas, lei de conservação, lei de destruição, lei de reprodução. No segundo andar, a lei de liberdade, sociedade, enfim, de vivência. E no terceiro andar, as leis que são mais sutis, né, da nossa vivência. Lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade e lei de perfeição moral. Essas duas partes ficaram muito bonitas. Bom, eu vou falar para vocês, então, mais da minha parte, que é a primeira, né? Então, vamos recordar. Então, André Luiz, mais especificamente Calderaro, ele refere os 3 andares da casa mental, cada um deles trabalhando com uma das partes do cérebro. Calderaro não usa a expressão cérebro triuno. Eu vou encontrar essa expressão depois numa referência acadêmica. Mas ele, com pioneirismo de mais de 20 anos, ele considerou que o cérebro humano, assim como o cérebro dos animais que têm cérebro, ele é construído em 3 blocos, que correspondem, cada um deles, a um andar da casa mental. Então, vamos seguindo, vamos lá. Vou falar primeiro do primeiro andar da casa mental, que trabalha com o cérebro inicial. Então, eu procurei estudar, eu li bastante, eu refleti bastante sobre o que Calderaro dizia, para eu poder entender a que partes do cérebro ele estaria se referindo. E na minha leitura, eu considerei que assim, olha, ele chama de cérebro inicial todas as estruturas neurais subcorticais. O que eu estou dizendo com isso? Olha, o nosso cérebro, como o cérebro dos animais, aqui na parte de cima ele tem 2 hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Esse hemisfério ele é revestido externamente por uma camada de substância cinzenta que é o córtex cerebral. Como ele é muito extenso, o que ele fez? Ele faz uma porção de ondinhas para poder caber naquele espaço, né? Então, tudo que está abaixo do córtex cerebral, nos 2 hemisférios, e na parte mais profunda do encéfalo, corresponde ao que Calderaro chama de cérebro inicial, no meu entendimento, né? Eu fiz um estudo e acabei concluindo que é isso. Então, quais são as partes do cérebro que correspondem ao que Calderaro chama de cérebro inicial? A região talâmica,
Então, vocês podem ver, é uma região bem lá no meio, é a região dos tálamos, também chamada diencéfalo. Então, o diencéfalo, a região talâmica, o tronco encefálico, que é aquela região toda que está abaixo do cerebelo e que se continua da medula espinal. Então, no nosso canal vertebral, nós temos a medula espinal, e aqui na parte baixa, na região da nuca, tem uma parte que se continua, que é o tronco encefálico. Esse tronco encefálico tem 3 porções. Tem o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. E em cima disso a gente identifica o cerebelo. O cerebelo também é uma das porções do tronco do cérebro inicial. Tudo bem, então, olha, região do tálamo, que é uma região bem central, também chamada diencéfalo. O tronco encefálico, o cerebelo. O que mais que faz parte do cérebro inicial? Uma porção de estruturas colocadas na parte bem central de cada um dos hemisférios, que compõem um complexo chamado sistema límbico. O sistema límbico, ele trabalha com a expressão de comportamentos acompanhados de emoções, particularmente as emoções mais primitivas, o medo, a ansiedade, pânico, essas coisas que são mais primitivas, são mais emoções instintivas, né? Também com outras, mas principalmente com essas. Então, o sistema límbico. E trabalha ainda o primeiro andar da casa mental com alguns núcleos, que são massas de substância cinzenta, localizadas profundamente em cada um dos hemisférios cerebrais. Então, na minha leitura, essas estruturas todas é que compõem o que a Calderaro chama de cérebro inicial. Vamos rever, olha. Então, nós temos lá a região talâmica, o tronco encefálico, o cerebelo, o sistema límbico e alguns núcleos da base. São massas de substância cinzenta colocadas profundamente em cada um dos 2 hemisférios cerebrais. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos para frente. O que Calderaro... Bom, eu lembro que a glândula pineal faz parte da região talâmica, não é? Também faz parte dessa região. Vamos ver o que Calderaro chama de região intermediária, que trabalha com o segundo andar da casa mental, trabalha com o presente, com aqui, com agora. Então é assim, essa região, no meu entender, ela compõe as estruturas do neocórtex cerebral. Eu já falei para vocês, então, que cada um dos hemisférios cerebrais, ele é revestido externamente por uma fina camada de córtex. Como é uma estrutura muito nova, é chamada também de neocórtex, né? Bom, então, na minha leitura, a região intermediária contempla todo o neocórtex dos 2 hemisférios cerebrais, menos o da região frontal, que trabalha com o terceiro andar. Então, vou mostrar no slide, olha. Toda a região de neocórtex, tanto na face lateral quanto na face medial, e tem regiões que são sensoriais, outras são motoras e outras são associativas. São as 3 categorias do neocórtex cerebral. Menos a região da chamada área pré-frontal. Olha, pré-frontal aqui, que corresponde ao quê? Ao terceiro andar da casa mental. Então, revendo o que a gente acabou de falar. O primeiro andar da casa mental, que corresponde ao arquivo do passado, trabalha com todas as estruturas do cérebro situadas abaixo do córtex cerebral, que são a região talâmica, o tronco encefálico, o cerebelo, o sistema límbico e os núcleos da base. A segunda região, a intermediária, trabalha com o presente, com aqui, com agora, com o segundo andar, e contempla todo o neocórtex, ou seja, o córtex que reveste os hemisférios cerebrais, menos a região da área pré-frontal, que já está comprometida com o terceiro andar. Então, na minha leitura, essas são as regiões que correspondem ao primeiro, ao segundo e ao terceiro andar da casa mental.
Então, ali, olha, na figura de cima, é uma vista lateral de um dos hemisférios. Na parte de baixo, é como se eu tivesse cortado aqui, estou vendo por dentro. É a vista medial do hemisfério. A parte que está em vermelho, ela ainda é motora. Aquela partezinha lá que a gente vê na vista lateral, que está em cor de laranja, ela corresponde a um neocórtex já diferenciado, associativo, secundário. Corresponde à área de Broca. É aquela área que faz a organização mental da palavra falada. Então, quando a gente vai falar alguma coisa, antes da gente articular aqui na garganta e na boca o som, a gente faz uma organização mental das palavras uma atrás da outra para formar uma frase que diga aquilo que eu estou pensando. Quem faz isso, quem trabalha com isso no cérebro, é a chamada área de Broca, é aquela areazinha ali que está em cor de laranja. Tudo que está em azul corresponde à área pré-frontal. É um neocórtex associativo terciário, ou seja, é o Supremo Tribunal Federal do córtex cerebral. Porque assim, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está ouvindo, todas as informações vão chegando, cada uma na sua área, né? Chega lá no córtex. Então, chega na área somestésica, na área visual, na área auditiva. Aí vai tudo para a terceira área, associativa terciária, que ela vai abrir as gavetas do banco de memória, vai confrontar as informações que estão chegando e ela vai dar o insight, ou seja, eu entendi. Quando eu cheguei aqui, que eu entrei, eu falei, eu já estive aqui, eu já vi aqui, eu reconheci o ambiente. Quem faz isso em termos de cérebro é a área pré-frontal, né? Que trabalha com o terceiro andar da casa mental, com as chamadas funções cognitivas ou intelectivas. Tudo que é relacionado ao aprendizado, associação de ideias, a mecanismos de memória, tem a ver com o terceiro andar da casa mental e tem a ver com a área pré-frontal. Tudo bem até aqui, pessoal? São informações muito técnicas, mas eu acho que está tudo bem explicadinho, né? Bom, vamos em frente. Olha, como seria muito cansativo eu ficar falando de cada área, o que ela faz, como ela trabalha a serviço do espírito, eu optei por fazer alguns destaques no livro, né? Então, vamos ver o que tem de interessante no livro que resultou desses estudos todos. Então, vamos lá. O primeiro destaque que eu quero mostrar para vocês é uma recomendação de Calderaro. Ele fala insistentemente que nós temos necessidade de livre trânsito nos 3 andares da casa mental. Porque, às vezes, nós nos descuidamos, ou por problemas psicológicos, ou por problemas do passado, a gente estaciona no andar. E ele diz que nós precisamos tomar cuidado para ter livre trânsito nos 3 andares da casa mental. Então, ele cita alguns exemplos. Vamos lá. Ele diz assim, olha, porque André Luiz pergunta, como interpretar de maneira simples as 3 regiões da vida cerebral? Olha o que Calderaro responde. As escolhas do presente têm que ter por base as experiências do passado e os ideais a serem conquistados no futuro. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de perdoar em função de algumas coisas do passado, eu preciso lidar no presente, eu preciso reconhecer essa minha dificuldade, por isso que já se diz, conhece-te a ti mesmo. Porque conhecendo as nossas dificuldades, a gente tem que reconhecê-las, trabalhar com elas, para resolver isso, para ser uma pessoa melhor, mais libertada das amarras do passado no futuro, não é? Então, por isso que ele diz, as nossas escolhas do presente têm que ter por base as experiências do passado e os ideais e as metas a serem atingidos no futuro. Olha que coisa bonita. E ele cita, exemplo, o caso de Pedro. Eu não sei quem leu esse livro, No Mundo Maior, vai se lembrar. Capítulos 3 e 4, está o caso de Pedro e Camilo.
Pedro assassinou Camilo por questões econômicas, financeiras. Camilo, desencarnado, quer se vingar de Pedro. E Pedro, encarnado, ele começa a entrar em remorso, em complexo de culpa. Bom, o que acontece? Quando André Luiz e Calderaro vão socorrer os dois, eles já estão há 20 anos em processo obsessivo mútuo, interpenetrados e rodeados por fluidos deletérios, porque um quer se vingar do outro e o outro está com remorso, né? Então, o que acontece? Pedro, encarnado, ele fica tão desesperado de remorso que ele emerge no trabalho, ele trabalha dia e noite para quê? Para esquecer o remorso. Então, Calderaro diz que essa extrema dedicação ao trabalho, às vezes, não é uma coisa boa. A pessoa não está trabalhando para ser útil à sociedade, para trazer alimento para a sua família. Ele está usando o trabalho como fuga para o seu remorso, para o seu complexo de culpa. Então ele diz que, nesse caso, é muito difícil você fazer isso porque você fica estagiado no segundo andar, não é? Você nem cuida das coisas do passado, nem cuida de estabelecer ideais e metas. Você está em fuga constante. Então, essa é uma imersão no trabalho, excesso de trabalho como sintoma de desequilíbrio. O Dr. Sérgio Lopes, ele aproveita isso que eu disse na primeira parte e ele faz, como psiquiatra, um comentário muito bonito sobre isso. Quando o excesso de trabalho representa sintoma psiquiátrico, sintoma de desequilíbrio mental. É muito bonito isso, né? Então, esse aqui é um caso de imersão no segundo andar. Olha aí, ó, imersão no segundo andar. Excesso de trabalho como sintoma de desequilíbrio, né? Bom, vamos ver um caso de retenção no primeiro andar. Eu trago esse relato bíblico de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 33. Nabucodonosor, rei da Babilônia, segundo esse relato bíblico, ele ficou durante 7 anos em processo obsessivo grave. O que aconteceu? Ele se despiu, ele foi viver no meio da mata, andava de 4, cresceram-lhe os pelos e as unhas, ele emitia sons guturais como os animais, ou seja, o que ele fez? Como diz André Luiz, ele voltou, ele desceu as escadas do primeiro andar, do segundo andar, e ele voltou aos estágios da animalidade anterior. Esses espíritos que aparecem às vezes em trabalhos de desobsessão, com atributos animais, eles estão retidos no primeiro andar. Eles estão de tal forma desequilibrados que eles não conseguem viver o presente nem o futuro. Eles voltam aos estágios anteriores. Isso acontece nos estados depressivos, quando nós retemos mágoa, quando nós retemos dificuldade no perdão. A gente acaba ficando recolhido naquele estágio primitivo da chamada animalidade anterior, né? Então, é o caso de Nabucodonosor. Depois de 7 anos nesse estágio, um dia ele se lembrou de louvar a Deus. Então, aconteceu mais ou menos o que aconteceu com André Luiz no nosso lar. Quando ele, de repente, se lembrou de Deus, de louvar a Deus, ele teve uma sintonia com os espíritos superiores que conseguiram ajudá-lo. E ele saiu do processo obsessivo. Olha que coisa boa, né? Ou seja, ele deu um salto para o terceiro andar. E ele conseguiu sair do processo obsessivo. Leiam esse trecho que é muito bonito, de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, é um caso de retenção no primeiro andar, o que acontece com frequência nos processos obsessivos graves, né? De subjugação e de fascinação. E então, você está apreciando o Café Filosófico Espírita, do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, hoje apresentando o Cérebro Triuno com a doutora Ivênia Prada. O Filosofando faz um pequeno intervalo, mas já voltamos, não saia daí. Voltamos com o seu Filosofando, hoje apresentando o Café Filosófico Espírita,
com a presença da doutora Ivênia de Santos Prada e o tema O Cérebro Triuno. Retenção no terceiro andar, olha, estados contemplativos, permanência em estados contemplativos. É lógico que nós precisamos de momentos de reflexão, de momentos de ficar sozinhos, de momentos de prece. Nós precisamos desses momentos de vivência no terceiro andar, mas não ficar nossa encarnação inteira lá. Porque olha o que está escrito em Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra ocasião de praticá-la. Então, a permanência 24 horas e a vida toda no terceiro andar é que tira de nós a possibilidade de convívio com o semelhante. E é no contato com o semelhante, na lei de sociedade, é que nós vamos fazer a vivência da nossa evolução moral, né? Através da prática da tolerância, do perdão, da convivência fraterna. Então, Calderaro tem muitas razões para dizer que nós precisamos, temos necessidade de livre trânsito nos 3 andares da casa mental. Não é bonito isso, pessoal? Outro destaque, a busca da autoiluminação. Olha que bonito que é isso. Então, há algum tempo eu senti necessidade de reler esse livro, Voltei. Vocês conhecem esse livro? Então é assim, na década de 20, 30, por aí, teve um espírita aqui no Brasil que ficou muito conhecido. Ele fazia palestra, ele ajudava as pessoas, ele doutrinava espíritos, ou seja, era aquele espírito atuante. Bom, quando ele desencarnou, ele achou que o espírito dele estaria luminoso, porque afinal ele foi um trabalhador espírita muito atuante. E ele ficou muito decepcionado, por quê? Ele viu que o perispírito dele estava denso, estava embaçado, né? Então, ele com como é que se chama? Com o pseudônimo de Irmão Jacó, ele escreve um livro chamado Voltei, contando essa experiência dele e dando um recado para os espíritas, para que a gente faça o bem, mas sendo bom, faça caridade sendo caridoso, e foi o que ele não fez. Ele fazia caridade, ele fazia o bem, mas ele não cuidava dos seus sentimentos. Às vezes a gente trabalha na obra espírita, como outros companheiros trabalham em outras atividades de outras correntes religiosas, para se achar que é o bom, para parecer que é bonzinho, até por vaidade, não é? Então, acontece que a gente faz o bem, faz a caridade, mas não sendo bondoso, não sendo caridoso, não cuida da sua autoiluminação. Então, esse livro, de vez em quando, a gente que é trabalhador da área espírita precisa pegar e ler e prestar atenção, né? Porque a gente acaba entrando muito facilmente nessa coisa de fazer as atividades com outras finalidades que não a da autoiluminação. Jesus mesmo recomendava, né? Brilhe a vossa luz através da exemplificação. Então, fazer a caridade sendo caridoso, fazer o bem sendo bondoso. Porque a gente tem, às vezes, exemplos disso. Pode chegar uma pessoa na sua porta com fome e pedir alguma coisa para comer. Você pode atendê-lo de 2 maneiras. Você pode dizer, puxa, mas eu estou preparando uma palestra para fazer nas casas André Luiz, me aparece esse cara justo agora, né? Aí corre lá dentro, faz um sanduíche, dá para a criatura para se ver livre dele logo. A gente fez o bem? Fez, porque ele estava com fome e você deu alguma coisa para ele comer. Mas você foi bondoso? Não, porque você não temperou aquela atitude com vibrações de amor. Essa é a diferença. Agora, se você atender a pessoa, falar, eu vou sim preparar alguma coisa para o senhor. Como é o seu nome? O senhor quer uma água também, alguma coisa? Ou seja, você oferece a sua vivência com vibrações de amor. Se você fizer isso, então você estará fazendo bem, sendo bondoso, estará fazendo a caridade, sendo caridoso.
desde que a gente tempere a nossa atitude com vibrações de amor, né? Então, a gente vai cuidar também da nossa autoiluminação. Quem fala disso também, da necessidade da autoiluminação, é Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76. Ele diz assim, olha, nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria. Esmagadora porcentagem de aprendizes permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. É muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. Quando eu leio isso, eu me lembro de algumas passagens. Por exemplo, um dia eu estava fazendo feira lá na minha região, chegou uma senhora e falou assim, a senhora não é a professora Irvênia? Eu falei, sou. A senhora fazendo feira? Assim, como se eu fosse um ser superior, né? Que era muito estranho fazer feira. Eu falei, por que não faria? Eu falei, eu sou dona de casa, eu faço feira, eu limpo o banheiro, eu cozinho, cuido da minha casa, cuido da minha família. Aí ela disse assim, mas eu vi a senhora na televisão. Então é assim, né? Você apareceu na televisão, você já sai de ser uma pessoa comum, você já é um ser diferente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque senão a gente acaba repetindo a experiência do irmão Jacó, né? Do Frederico Figner. E a gente cai nessas ciladas com muita facilidade. Bem, vamos para frente. Olha, quantos exemplos a gente tem, né? De referências de pessoas que foram caridosas, fizeram caridade sendo caridosas, fizeram o bem sendo boas. Mas eu também tenho aprendido a reconhecer, no meio onde a gente vive, pessoas que são referências também, não é? É uma avó, é uma tia, é um pai, é um vizinho, é um amigo, não é? Então a gente precisa também reconhecer nessas pessoas comuns referências. Outro dia faleceu um vizinho meu, o Júnior. Ele lutou com linfoma durante 8 anos. E aí eu fui no velório e a Sueli, que é a esposa, me pediu para fazer a prece. Aí eu falei do Júnior, eu falei, olha, o Júnior para mim é uma referência de bondade, de convívio fraterno, porque jamais eu convivi com essa criatura, uns 40 anos que eu moro naquela rua, nunca eu vi essa criatura mal-humorada, ou falar mal de um vizinho, ou reclamar de alguma coisa. Olha, ele lutou esses 8 anos de linfoma com uma tranquilidade, né? Ele vinha dos ciclos de quimioterapia, eu passei por quimioterapia durante 7 meses, eu sei o que é. Ele vinha da quimioterapia branquinho, com o cabelo caído, né? Com a cachorra passeando, e falava, e aí, Júnior, como está? Tudo bem, Irvênia, tudo bem. Falei, como pode sair da quimioterapia, tá tudo bem, né? Mas era assim, tudo bem, vamos indo, tá tudo bem sim, que bom, já estou passeando aqui, já estou andando, sempre bem-humorado, sempre, sabe, uma pessoa que tudo que você conversa com ele eleva o teu padrão vibratório, né? Então são as referências que nós temos no ambiente em que nós vivemos. Por exemplo, a minha família, a família do meu pai, é toda espírita, eu nasci em berço espírita pelo lado do meu pai. O meu avô é que fez o centro espírita lá na minha cidade. O ano passado fez 100 anos. Então, eu sempre vi o meu pai, os meus tios, trabalhando na obra da caridade. Lá perto da minha cidade, na minha época de criança e adolescente, tinha um leprosário. Hoje não tem mais porque já é outro esquema, né? Existe tratamento para hanseníase. Naquele tempo, não. Diagnosticava, você tinha que se excluir do meio social. E eu cansei de ver o meu pai atender as pessoas com hanseníase, as famílias. Até eu conto na palestra que eu fiz lá na minha cidade, que eu tinha 14 anos. Na minha cidade não tinha clube, não tinha piscina, nada. A gente nadava no rio da chácara do meu avô. E um dia eu estava nadando lá com a molecada, o meu pai chegou lá e mandou eu sair da água para ir no enterro de uma criança lá dos leprosos. Eu falei, ai pai, tenha dó, eu nem sei quem é. Ele falou, sai logo daí que você vai no enterro da criança. Eu fui emburrada, né, porque eu não queria ir,
a minha irmã também, mas hoje eu compreendo, eu entendi porque quem é que ia em enterro de leproso, criatura, não é? E o meu pai tinha sensibilidade não só de ir, como também de levar as crianças, porque era o enterro de uma criança, para acompanhar. Então são exemplos, são referências que a gente tem, né? E que a gente precisa valorizar. Hoje eu entendo perfeitamente a atitude do meu pai, e eu faria a mesma coisa, porque eu entendi o significado dessa atitude dele, né? Da gente não perder a oportunidade. Outro destaque, o cérebro inicial e sua ligação com a mente. Olha, sem olhar para lá, se eu perguntasse para vocês assim, olha, a mente, a inteligência, a consciência, ou seja, os atributos todos do espírito, tendo que se ligar no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, onde é que vocês optariam que seria ideal? Qual seria a opção? Lá embaixo no cérebro, aqui no córtex ou aqui na área pré-frontal? A gente faria na área pré-frontal, não é? Porque afinal, inteligência, consciência, são atributos tão nobres, vai se ligar onde? Na parte mais nobre do cérebro, não é? Está errado. Se liga lá no primeiro andar, lá embaixo. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, isso aqui não está combinando. Mas depois eu entendi. Porque até do ponto de vista evolutivo, a mentezinha dos animais, quando ela ainda não tem esse córtex diferenciado, ela vai se ligar onde? Ela vai se ligar no que já tem, não é? Então, toda a obra espírita de André Luiz de Calderaro e outros livros de André Luiz vai dizendo a ligação da mente, do espírito se faz lá na parte profunda do cérebro, correspondendo ao primeiro andar da casa mental. Vocês querem ver como isso é bonito? Olha, então vamos ver, olha. Vocês se lembram ali da região talâmica, né? A pineal, eu destaquei ali. Olha o que Descartes, já no século XVII, ele dizia, a glândula pineal é a sede da alma. Eu falo, mas meu Deus, de onde essa criatura tirou essa informação? Não é? Se não foi por inspiração mediúnica. No texto dele, dos escritos dele, ele diz assim, que ele achava que a pineal é a sede da alma porque é a única estrutura do cérebro que é ímpar e mediana. Se você traçar vários eixos do cérebro, olha, de uma orelha a outra, daqui do meio dos olhos para trás, você vai dar na pineal. A pineal é o centro de massa do cérebro. É a estrutura ímpar e mediana. Ela está lá bem lá no meio. Então ele falou, bom, tem que ser aqui que a alma se liga, né? Que a mente se liga. Então vamos ver o que a doutrina espírita fala a respeito disso. Então, o cérebro inicial e sua ligação com a mente. Eu ponho lá a glândula pineal. Em Missionários da Luz, de André Luiz, no capítulo 2, e a primeira edição é de 1945, eu gosto sempre de citar as datas para ver o pioneirismo da doutrina espírita em relação à ciência acadêmica. Então é assim, olha, André Luiz diz aí no capítulo 2 de Missionários da Luz, a glândula pineal é a glândula da vida mental, poderosa usina ligada à mente através de princípios eletromagnéticos. Ora, a glândula pineal é uma das estruturas do cérebro inicial, não é? Lembra que a gente viu isso? Então, ele está dizendo isso. Vamos ver outras citações. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13, André Luiz diz, e a primeira edição é de 1958, o centro coronário, lembra dos centros de força? Então, é aquele mais esplendoroso, né? O vértice dele dá na glândula pineal. Olha o que ele diz. O centro coronário possui no tálamo, lembra do tálamo? Possui no tálamo vasto sistema de governança do espírito. Então, o espírito manda a informação para o centro de força do perispírito, essa informação vai direto no tálamo e depois é que sobe para o córtex cerebral. No livro O Cérebro Triuno, eu faço uma hipótese de como seria esse trajeto da informação, desde o espírito até as várias regiões cerebrais. Então, é o que ele diz. Ainda mais, olha, em outras obras de André Luiz, ou seja, em Obreiros da Vida Eterna, quando ele trata do desencarne daquelas criaturas,
e também em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 17, quando ele fala de sono e desprendimento, ele refere ao desligamento do espírito da fossa romboide. Ora, o que é a fossa romboide? A fossa romboide é o assoalho do quarto ventrículo. Vocês estão vendo ali o tronco encefálico e o cerebelo? Entre essas estruturas tem uma cavidade, que é o quarto ventrículo. O assoalho do quarto ventrículo, que tem vários núcleos de nervos cranianos, é chamado de fossa romboide. Então, André Luiz está referindo que durante o desligamento do espírito, ou no desprendimento do sono, ou na morte, existem liames que estão ligando o espírito à fossa romboide. Então, olha, tem ligação com a pineal, tem ligação com o tálamo, tem ligação com a fossa romboide, ou seja, com estruturas do cérebro inicial. Por isso é que a mente se liga ao cérebro inicial. Bom, eu procurei na literatura acadêmica, nos livros da ciência, se tinha alguma coisa a respeito. Encontrei. Olha, nesse livro que eu recomendo fortemente, de Wilder Penfield, foi um neurocientista famoso das décadas de 50, 60, 70. No livro O Mistério da Mente, capítulo 5, ele diz assim, olha, ele diz assim, o indispensável substrato da consciência localiza-se fora do córtex cerebral, provavelmente no diencéfalo, tálamo, porta de entrada e saída da mente. Olha que coisa extraordinária. Sabe por que ele chegou a essa conclusão? Esse neurocientista, ele era neurocirurgião, ele trabalhou muito com soldados da Segunda Guerra Mundial que tiveram traumatismo craniano. Ele percebeu que em muitos tinha lesões do córtex cerebral muito extensas. E mesmo assim, o indivíduo tinha níveis consideráveis de consciência. Então ele falou, se não tem córtex e tem manifestação de consciência, ela só pode estar se manifestando através do que tem, que são estruturas subcorticais. Então, o que esse autor está dizendo, do ponto de vista da ciência, está confirmando o que André Luiz diz em vários livros, né? Em Evolução em Dois Mundos e em outros que eu citei para vocês, Missionários da Luz, né? Da ligação do espírito com o primeiro andar da casa mental. Essa informação é muito preciosa porque nós podemos entender o caso do anencéfalo, né? Anencéfalo é aquele feto ou criança que dizem que não tem cérebro. Essa informação é totalmente errada, porque esse termo anencéfalo é totalmente impróprio, porque o anencéfalo, na realidade, ele tem várias partes do cérebro. O que falta nele são porções do córtex cerebral, alguns mais, outros menos, né? Porque como o prefixo a ou an é de negação, e encéfalo é toda a massa neural dentro da cavidade do crânio, quando você fala anencefalia, você quer dizer o quê? Que a cavidade craniana está oca, que não tem nada. É mentira, tem. Tem o cérebro inicial, tem porções do córtex que faltam. Em alguns falta maior extensão e em outros menos extensão. Todo feto anencéfalo tem pelo menos o cérebro inicial. Então vamos mostrar, olha. Todo feto com desenvolvimento organizado do corpo físico dentro do útero materno, batimentos cardíacos e outras funções viscerais, tem pelo menos o cérebro inicial. Porque o cérebro inicial, particularmente na região do tronco encefálico, tem vários núcleos comandantes de atividades viscerais, dos batimentos cardíacos, do peristaltismo gastrointestinal e assim por diante. Então, se no útero materno está se desenvolvendo um fetinho com aparência humana, batimentos cardíacos e outras funções viscerais, ele tem pelo menos o cérebro inicial, né? E onde é que se liga o espírito? No cérebro inicial. Então, esse feto tem espírito ou não? Tem espírito. Então, esse conhecimento, ele é fundamental, porque através dele nós temos que escolher ser contra o aborto do anencéfalo e a sua utilização para doação de órgãos, né? Que é o que o pessoal pretende, né? Se deixa viver, deixa para a segunda parte, bem que vai ter um momento para isso, viu?
então é o cérebro inicial. Vamos ver o que tem na visão espírita. No Livro dos Espíritos, questão 356b, Kardec pergunta: toda criança que sobrevive tem necessariamente o espírito encarnado? Resposta: o que seria ela sem o espírito? Não seria um ser humano. Olha como a resposta é esclarecedora. A doutora Marlene Nobre, na Folha Espírita de número 368, ela também refere, olha, os corpos para os quais poderíamos afirmar que nenhum espírito estaria destinado seriam dos fetos teratológicos monstruosos, que não têm nenhuma aparência humana nem órgãos em funcionamento. Vocês já ouviram falar? A pessoa foi operada e tiraram uma massa que tinha todos os tecidos ali, tinha dente, tinha cabelo, tinha pele. Vocês já ouviram falar disso? São os casos em que não há a presença do espírito como matriz organizadora da forma do corpinho físico, né? São esses casos. A doutora Marlene, para dizer isso, ela se baseou no Livro dos Espíritos, na questão 136b. Kardec pergunta: o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Olha a resposta. Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres menos um homem. Então, esse entendimento de que o espírito se liga ao cérebro inicial, ele nos esclarece a respeito do anencéfalo. Está desenvolvendo um corpinho físico, tem batimentos cardíacos, tem espírito. É uma massa informe, aí não tem espírito, não é? Não é o caso do feto anencéfalo. Então, eu lembro com muito carinho a minha estada lá no Supremo Tribunal Federal, junto com a doutora Marlene, na audiência pública que discutiu a respeito da legalização do aborto do anencéfalo, né? Eu expus lá para os ministros durante 15 minutos tudo que eu estou falando aqui para vocês. Acho que eles não entenderam nada, porque votaram a favor, né? Até depois eu escrevi um artigo no jornal da USP, eu coloquei bem assim, ministro Marco Aurélio de Mello, vírgula, meu pior aluno, porque ele que era o presidente da sessão. Mas eles não deixaram pôr, eles falaram: não, professora, tem que cortar. Eu falei: põe o nome dele aí, porque eu preciso falar que ele foi o meu pior aluno, não entendeu nada do que eu disse lá, né? Mas aí eles não deixaram, então tirou, mas vocês fiquem sabendo que era assim, né? Porque eu fiquei revoltada, eu falei: eu expliquei tão bem explicadinho lá, será possível, né? Mas quando nós saímos, eu e a doutora Marlene, um jornalista que faz sempre essa cobertura lá, veio assim, pôs a mão no meu ombro da doutora Marlene e falou assim: olha, parabéns pelo trabalho de vocês e pelo esforço que vocês fizeram, mas sinto dizer que não vai adiantar nada, porque a cabeça deles é cristalizada, aí não entra mais nada. Falei: infelizmente é assim mesmo, né? Porque votaram a favor do aborto do anencéfalo, né? Bom, aí eu vou trazer para vocês uma outra coisa que eu pus no livro, porque como está essa questão do aborto sendo discutida aí, então eu quero trazer para vocês, olha, evolução e aborto intencional, evolução do processo reprodutivo e aborto intencional. Vocês vão falar: mas tem a ver uma coisa com a outra? Tem, quer ver? Olha, então, quando a gente pega o caso dos peixes e dos anfíbios, então é assim: a peixa não conhece o peixão macho, né? Ela vai lá, ela ovula milhões de óvulos, aí vem o macho, joga o esperma por cima, fecunda tudo aquilo, ficam milhões de filhotinhos lá, ninguém conhece ninguém, o pai não conhece a mãe, não conhece os filhos, cada um que se vire, né? Nos anfíbios é mais ou menos isso também. Bom, então depois, quando chega nos répteis, a fêmea reptiliana falou assim: vamos parar com essa bagunça. Não, eu quero conhecer o meu parceiro, e eu quero cuidar dos meus filhos. Aí a fecundação já é interna, quando ela bota os ovos já são fecundados, diminui drasticamente o número e ela faz um ninho fora da água. É a primeira vez que então sai o processo reprodutivo do meio líquido e ficando na terra firme, ela tem que cuidar, que senão vem o predador e come tudo. Então, o que acontece? Diminui o número de produtos, ela forma um ninho e estabelece pela primeira vez os cuidados parentais.
Isso é tão importante que o que hoje nós chamamos de lar da nossa casa começou aí, no ninho reptiliano. O cuidar reptiliano também é hoje o que nós chamamos de altruísmo. Então, a caridade, sendo caridoso, isso que nós chamamos de altruísmo, começou aí também. Só que muitos de nós ainda estamos no estágio de altruísmo reptiliano. Eu cuido da minha família, das minhas filhas, da minha casa, o resto do mundo que se exploda, não é? A gente precisa reverter esse vetor para fora, atendendo ao enunciado de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas começou tudo aí. Bom, depois então nos mamíferos, a coisa diminui mais ainda. Nas aves já tem espécies, como é o caso desses, como é que chama esse? Hein? O pinguim gigante lá da Antártida, ele tem um filhote só de cada vez, o pai e a mãe cuidam. Então o pai já conhece a mãe, o casal é monogâmico e cuida de um filhote cada vez. Olha que beleza, né? Quando chega nos mamíferos, então a coisa fica assim, olha, é um filhote, é um zigoto, às vezes dois, nos primatas. Tem espécies que tem 5, 6, como é o caso dos porcos, dos cães, né? E tem o que acontece. O que era uma porção de óvulos lá jogado na água, aquilo vem vindo, a fecundação é interna, e depois o próprio produto fica dentro do corpo da mãe, o que acontece nos mamíferos, né? Então, o que a natureza fez? Ela transformou um simples ato reprodutivo instintivo num ato de amor, não é? Que acontece já nos mamíferos e nos primatas de modo geral. Então, quando a gente fala em aborto intencional no ser humano, porque os animais não abortam, né, intencionalmente. Então, eu concluí, meu Deus, isso é um ato que vai na contramão do processo evolutivo, que demorou milhões de anos para fazer isso. Transformar o ato reprodutivo, instintivo, num ato de amor, né? Então, o aborto intencional, ele acaba vindo na contramão, por isso que ele é muito agressivo, tanto para o feto quanto para a própria mãe. O Dr. Sérgio Lopes, na parte dele, ele pegou essa minha fala e fez um comentário maravilhoso. Ele termina assim, olha, a mãe que não dá luz ao seu filho apaga a luz para si mesma, porque geralmente as pessoas entram no processo depressivo, de culpa, de remorso, né? Mas ele fala, como também eu falo, que nenhuma intenção nossa de criticar a mãe que fez isso. A nossa intenção é contra o ato, não é contra a pessoa. Pelo contrário, a pessoa, se chega a fazer esse ato, ela está num momento de absoluto desespero. O que ela precisa é de acolhimento, é de suporte psicológico e afetivo para que ela possa superar essa fase, né? Então, não é só livrar a vida do feto, é o bem-estar e a vida do feto e da mãe, né? Nós temos essa compreensão. Não é bonito isso? Transformar um ato reprodutivo num ato de amor, e ainda depois que nasce na mulher, né? Ela ainda chama o feto outra vez para o seu aconchego para amamentá-lo durante meses com o seu próprio leite. Quer dizer, é um ato de amor, de total doação. E o aborto intencional, ele vem na contramão desse processo, né? Bom, outro destaque, eu estou terminando, destaque a conversa entre o sistema límbico e os lobos frontais. Vocês lembram do sistema límbico? É aquele conjunto de estruturas que trabalham com a manifestação de comportamentos acompanhados de emoções. Olha que interessante que é isso, a conversa entre os dois. Nesse livro da doutora Rita Carter, ela fala do caso de um paciente do Dr. Antônio Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos, e ela conta a história do Eliot. Foi um paciente que ele teve um tumor onde estão aquelas duas linhas paralelas, e o neurocirurgião, ao extirpar o tumor, interrompeu as ligações neurais entre o sistema límbico e a área pré-frontal. O que aconteceu com o Eliot? Ele perdeu a capacidade de sentir, mostravam para ele cenas de acidente, cenas dramáticas, e ele ficava totalmente impassível. Ele falava assim, eu sei que isso é terrível, mas eu não consigo sentir essa emoção. Aliás, ele devia sentir lá dentro no sistema límbico. O que ele não tinha
era como conscientizar através do lobo frontal o tipo de emoção que ele estava sentindo, né? Por causa da perda das ligações. Outra coisa também que ele perdeu foi a capacidade de escolher. Ele tinha extrema dificuldade em escolher. Até as coisas mais simples, como o tempo está ruim. Então eu pego o guarda-chuva, eu pego a capa e as coisas mais difíceis da sua vida. Então ele perdeu o quê? Perdeu o feeling. Perdeu essa coisa, essa sensibilidade, esse sexto sentido que nós mulheres nos orgulhamos em ter mais do que os homens, né? Então as mulheres falam, eu percebi alguma coisa assim. A gente tem esse feeling mais acentuado, né? Então, na realidade, todos os estudos em cima disso revelam o seguinte, conclusão, todas as nossas escolhas racionais, lógicas, elas não são imparciais, elas são sempre motivadas pelo colorido do nosso emocional. Olha que beleza que é isso. Vamos ver quem fala nisso. Quer ver? Olha, a doutora Candice Pert, que é uma neurocientista americana, no livro Moléculas da Emoção e Conexão Mente-Corpo-Espírito, ela fala exatamente isso, que nós somos regidos pelas nossas emoções, que as nossas escolhas têm por base as nossas emoções. Vamos ver. Outro dia eu estava preparando uma outra palestra para outra coisa, eu dei com essa criatura, olha, Herbert Spencer, sociólogo inglês positivista, Ernesto Bozano foi discípulo dele, por isso que eu acabei chegando nessa figura. Biólogo, antropólogo, literata, conhecia teoria política, economia, psicologia, é o que se chama hoje de polímata, né? É o indivíduo que consegue abarcar vários ramos do conhecimento. Ele era chamado na época dele de Aristóteles moderno. E ele diz assim no texto dele, olha, a opinião é determinada em última análise pelos sentimentos e não pelo intelecto. O que ele está falando é o que a doutora Rita Carter, que é neurocientista, está falando. E o que a André Luiz está falando também, eu vou mostrar para vocês, quer ver? De maneira pioneira. Olha o que André Luiz diz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 13, 1958. Olha, a partícula de pensamento é passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal. Então, daí a necessidade de nós educarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Porque as nossas escolhas vão refletir o colorido das nossas emoções. Isso é muito bonito, né? Bom, um dia eu estava fazendo uma palavra cruzada e eu gosto muito daquela que é duplex. Quem faz palavra cruzada sabe, né? Tem as várias coisas, vai formando uma frase de uma pessoa. Era do Mário Quintana, um literato gaúcho, poeta, e formou essa frase, olha, a imparcialidade não existe. Eu falei, mas como é que essa criatura que é poeta, que é literato, sabe disso? Que é um conhecimento de neurociência, né? O Dr. Hermínio Miranda, aquele espírita que desencarnou há uns poucos anos, tem mais de 30 livros publicados, numa palestra aqui em São Paulo, ele falou assim, os poetas, os artistas já sabem aquilo que os cientistas estão procurando, porque eles trabalham com a via intuitiva, e os cientistas trabalham com a via racional, que é muito mais penosa, né, e muito mais lenta. Então, Mário Quintana já tinha esse conhecimento, que a imparcialidade não existe. Ela é sempre dirigida as nossas escolhas sempre pelo colorido das nossas emoções. Bom, esse aqui acho que é o último destaque, cérebro e mediunidade. Porque no livro eu coloquei uma coisa que eu fiquei pensando. Como será que o cérebro trabalha nos 3 andares com a casa mental, com a mediunidade? Olha que interessante. Eu peguei nos domínios da mediunidade de André Luiz, capítulo 6 e 8. Olha, o caso de psicofonia consciente da Eugênia, capítulo 6, e psicofonia sonambúlica inconsciente, a médium Celina, capítulo 8. Então, vou mostrar, olha. Quando começa o transe mediúnico, o espírito sofredor aproxima-se de Eugênia, o mentor aplica forças magnéticas sobre o córtex cerebral de Eugênia. Promove-se uma enxertia psíquica. Leves fios brilhantes ligam a fronte de Eugênia ao espírito comunicante. Olha, fronte aqui é a região da testa. O que tem aqui de cérebro aqui atrás? A área pré-frontal, não é?
Então, como a área pré-frontal é cognitiva e intelectiva, através disso ela conhece e pode exercer censura sobre o que ele vai dizer e sobre o que ele quer fazer, não é? Isso é uma coisa muito bonita. Por esse meio, o gênio estará informado dos pensamentos do espírito e de todas as palavras que pretenda dizer, ou seja, censura. Eu vou passar meio depressa, depois vocês podem pegar no livro toda a descrição, viu? Porque já estou chegando no horário que eu combinei com a Sônia, da gente tomar um cafezinho e partir para... Então, vem vindo toda aí a sequência, viu? E depois eu trato da psicofonia inconsciente ou sonambúlica, também de como se faz todo o processamento do cérebro nessas condições, tá bom? Bom, conclusão, o que depende de nós como trabalhadores da área mediúnica? Boa vontade, esforço e moral elevada. Por quê? O médium, sendo de alta moralidade, ele tem mais controle sobre o espírito que está se comunicando através dele. E André Luiz pergunta, e se o médium tiver uma moralidade mais baixa e o espírito comunicante for mais inteligente do que o médium? Então, Calderaro responde, aí o controle do trabalho mediúnico será feito pelos mentores da casa. Daí a necessidade da seriedade da casa espírita, né? Não só do próprio médium, mas também da casa espírita. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, vocês podem ver no livro também, eu vou passar meio rápido, vários trabalhos mostrando que quando as opções das pessoas são por atos caritativos, são por atos de alta moralidade, quais são as áreas marcadas? A área pré-frontal, principalmente, a área visual, áreas associativas e não aquela parte mais baixa, mais profunda lá, né? Tem vários trabalhos aí que eu vou mostrando para vocês, mas isso está também bem explicadinho no livro, depois vocês podem ver lá, viu? Bom, eu vou mostrar só esse último. É do doutor João Ascenso, é um membro da AME Brasil, ele fez o doutorado dele no Rio de Janeiro com o doutor Moll. E ele escreveu um artigo, olha, evidências da neurociência cognitiva provam a tese de Calderaro proposta no livro No Mundo Maior de André Luiz, que é isso que eu estou falando, dos 3 andares da casa mental e das 3 partes do cérebro. Porque ele diz assim, olha, o Dr. Moll sempre trabalhou com dilemas morais. Então, ele dava um dilema para a criatura, falava, olha, você estacionou no lugar errado, você tem 2 opções, ou receber a multa e pedir desculpas, ou dar uma propina para o guarda. Quando a criatura optava por dar uma propina, marcava a parte lá instintiva dele. Quando ele aceitava a multa e agradecia e reconhecia, marcava a área pré-frontal. Então, é assim, quanto mais moralidade o indivíduo tem no que ele faz e no que ele pensa, mais marcação faz na área pré-frontal, né? Subindo os andares da casa mental. Esse artigo é muito interessante, está publicado numa revista da AME Brasil, Saúde da Alma. Então, Calderaro, ainda nesse livro, ele diz assim, nos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. E eu queria dizer para vocês que nós trabalhamos nesse livro quase 600 páginas e não demos conta dessa informação. Só com o capítulo 3 e 4, 2 capítulos do livro do Mundo Maior, nós trabalhamos com um livro de mais de 600 páginas, faltando essa informação ainda. Qual é? Calderaro diz assim, olha, há neurônios que recebem as sensações exteriores e há neurônios que recolhem as impressões da consciência. Será que eles estão no tálamo, ou no córtex cerebral, ou nos 2 lugares? A ciência ainda não sabe. Então, a gente deixa um recado para os jovens perseguirem essa informação que é pioneira na obra espírita, para saber quanto tempo vai demorar para a ciência descobrir quais são os neurônios que recolhem as impressões da consciência. Não é? Quanta coisa pioneira a gente tem na obra espírita. Então, eu estou terminando dizendo que foi muito prazeroso escrever esse livro, não é? A gente se comunicava toda semana por videoconferência, às vezes presencialmente, e eu agradeço muito a colaboração desses 2 queridos amigos, né? Mas tudo que a gente fez foi em homenagem a ela, a doutora Marlene Nobre.
a nossa líder da Associação Médico Espírita do Brasil, internacional, que sempre nos orientou, nos incentivou, né? E a gente continua dizendo para ela, doutora Marlene, nós terminamos o livro que a senhora mandou a gente fazer. Agora a senhora nos inspire para o que for necessário fazer daqui para frente, né? Doutora Marlene, muito obrigada, viu? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. O Filosofando apresentou a você um especial Café Filosófico Espírita com a presença da doutora Irvênia de Santos Prada. A sua obra, escrita em parceria, O Cérebro Triuno. Nós voltaremos na próxima semana. Esteja conosco. Escreva os seus comentários, filosofiaespírita.org, nosso portal de estudos, ou facebook.com/ceforg. Até a próxima semana. Fique com Deus.